graça e a paz de Cristo Jesus, Pastor Edmário, mais uma vez com vocês. No YouTube, canal Pregador Fiel de Cristo, Facebook, também será enviado esse vídeo, e também no Instagram. Então, continuaremos com as nossas meditações no livro de Apocalipse, e hoje estaremos na meditação de número 7, continuando nossas meditações nas 7 igrejas do Apocalipse. E chegamos na igreja de Sardes, que se encontra no capítulo 3, que vai do versículo 1 ao versículo 6. Vamos à leitura, então, do texto bíblico nesse momento. O texto diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então chegamos aqui à igreja de Sardes. A igreja de Sardes, como todas as igrejas, a gente percebe na estrutura dessa mensagem, dessa carta, uma coisa muito importante. Uma que Cristo se revela. E como ele se revela? A gente pode perceber aqui. Ele se revela dizendo o seguinte, que é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então a gente verifica aqui que a gente encontra as virtudes do Espírito Santo falando pelo próprio Cristo. Porque nas cartas de Paulo, o Espírito Santo é apresentado como Espírito de Cristo. E a gente pode ver essas 7 virtudes quando se fala lá no livro do profeta Isaías, conforme a gente já mencionou antes, que são as seguintes características: o Espírito do Senhor, o Espírito de temor do Senhor, o Espírito de conhecimento, de fortaleza, de sabedoria, não é? E de conselho. Quer dizer, são os 7, né? Essas 7 virtudes. Eu vou estar vendo elas até com mais calma, né? Como a gente pode ver, até vou aqui fazer uma consulta rápida, né? Consulta rápida acerca dos 7 espíritos, né? Então aqui, deixa eu ver essas 7 virtudes, né? Essas 7 virtudes que a gente pode ver. A gente pode verificá-la com mais calma. A gente pode ver aqui, continuando, prosseguindo aqui. Então vamos ver aqui os 7 Espíritos de Deus. A gente pode ver no livro do profeta Isaías, né? Então deixa eu ver aqui. Como a gente viu, né? No mesmo capítulo 1, né? Continuando no mesmo capítulo aqui. Então, no livro do profeta Isaías, né? Então, Isaías, não é? Isaías, capítulo de número 11. Vou ver aqui, Isaías 11. Isaías 11. Né? Isaías 11. Uma consulta rápida aqui em Isaías 11. E aqui está. Repousará sobre ele, Isaías 11, versículo 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. São os 7 Espíritos. Agora sim.
Então são essas categorias: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza e temor do Senhor. Então essas 7 virtudes falam dessas 7 características que fazem emparelhamento, né, fazem correspondência com as 7 igrejas, falando de que quem está no controle da vida das igrejas é quem é o próprio Cristo, pelo seu Espírito Santo. E voltando aqui à igreja propriamente dita de Sardes, né, que é o segundo elemento. O primeiro elemento, Cristo se apresenta como portador do Espírito. Segundo, ele diz que conhece as suas obras. E quais são essas obras que Cristo enfatiza aqui? Vamos lá. Que tens nome de que vives. Só que ele já começa a repreender dizendo o seguinte, de que a igreja está morta. Isso é um caso típico do que a gente pode analisar como uma igreja que faz a obra de Deus sem Deus. Uma igreja que faz tudo liturgicamente, tudo em termos de culto de maneira mecânica, mas falta a ela o espírito, falta a ela o temor, falta a ela o respeito a Deus, falta a ela o fervor. Uma igreja que faz tudo mecanicamente. Tem membros, etc., mas falta a elas o quê? A verdadeira fé. E uma adoração de coração quebrantado. E aí Jesus diz que está vivo, mas está morto. E aí ele entra com a sua correção. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. E aí continua. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então quer dizer, percebe-se que essas obras, o que acontece? Por mais que a igreja pratique boas obras, essas obras não têm a sinceridade necessária. São as obras que têm o mesmo peso das obras as quais Jesus tinha falado sobre as obras dos fariseus e dos escribas, já que os escribas e fariseus faziam todas essas obras para aparecerem e não para a glória de Deus. E aí Jesus diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E aí ele diz, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Isso aí ele já está falando de maneira imediata, não somente sobre a questão da sua volta, mas está falando sim do seu juízo sobre a igreja. E aí está falando, tens contudo em Sardes, aí vem o elogio, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Quer dizer, existe dentro da igreja, apesar de ser uma igreja morta, existe no meio deles pessoas fiéis, pessoas sinceras. E aí o que diz? Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, ou seja, suas obras serão reconhecidas e a sua fidelidade será reconhecida. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quer dizer, aquela passagem de Mateus em que ele diz, se vós confessardes a mim perante os homens, eu vos confessarei diante do Pai e diante dos anjos. Então fala que a fidelidade daquele que serve ao Senhor lhe dará a possibilidade de contemplar face a face o Senhor e suas obras serão reconhecidas como obras puras e, ao mesmo tempo, seu nome não será apagado do livro da vida. Já que na antiguidade, o registro de uma pessoa no livro de uma cidade apontava os seus privilégios como cidadão. Cidadania não era para qualquer um, era para alguns. E hoje, quando olhamos para a palavra de Deus, o privilégio daquele que é cidadão dos céus é justamente daquele que teve a sua vida lavada e remida no sangue do Cordeiro. Se o mundo apaga a cidadania de uma pessoa, se o mundo considera uma pessoa indigna, uma pessoa criminosa, para o Senhor, aqueles que são firmes em servi-lo com integridade, amor e quebrantamento, esses de modo nenhum deixarão de ter a cidadania dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele diz aqui, né? Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, quem tem ouvidos, quem tem coração aberto para obedecer. Somos desafiados a cada dia a obedecermos a Deus. Somos desafiados a cada dia
a vivermos diante do Senhor com quebrantamento e sinceridade de coração. Vamos orar? Nosso Deus e nosso amado Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos buscando a Tua face e de desejarmos ser uma igreja viva e não uma igreja morta, mas uma igreja que Te adora em espírito e em verdade, confiando em Ti, confiando no lavar remidor da Tua palavra pelo poder do Teu Espírito Santo, que Tu concedas a cada dia a nós um coração quebrantado e um coração audaz para falar da Tua palavra, para que Tu, ó Senhor Jesus, para que Tu, ó Deus, confesse a nós diante do Pai Celeste. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. E nessa noite dizemos isso no poder do Teu nome, em nome de Ti, ó Senhor Jesus, nosso intercessor, Salvador e Mediador. Amém. Então, dessa forma, curta, compartilhe, inscreva-se no Facebook, no Instagram, no canal Pregador Fiel de Cristo no YouTube. Tá bom? Deus vos abençoe, curta, compartilhe, inscreva-se. Deus abençoe.